Olá, esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Alessas em parceria com o J-Paul. Meu nome é Caio Garcês e neste episódio vamos conversar com o professor Mohamed Abdul Rahim, secretário municipal de Educação do Guarujá. Vamos falar de infância, integralidade e equidade, como garantir aprendizagens significativas desde os primeiros anos. Professor, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória e como essa bagagem tem contribuído na condução das políticas educacionais no Guarujá. Sei que o senhor veio da academia, sei que você já teve uma passagem pela pasta. Me conta um pouquinho mais de tudo isso. Tá certo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite, saudar aqui a iniciativa da Letros e falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou psicólogo de formação, me formei na década de 90 e segui carreira acadêmica a princípio, né? Fiz mestrado em psicologia, depois doutorado, ambos na Universidade de São Paulo, mais focado no estudo da psicanálise, que é uma área da psicologia que eu tenho muito estudo e material produzido relacionado a isso. Na metade da década de 90, em 1994, 95, eu iniciei minha carreira docente. Passei a dar aula nos cursos de pedagogia, letras, história, geografia, complementação pedagógica, enfim, na formação de professores, dando aula de psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento, que são temas que são muito caros para mim, os quais eu sempre estudei e que também fez parte da minha experiência profissional, porque também no início da década de 90 eu me tornei funcionário público como psicólogo, desenvolvendo ações e programas nas políticas públicas de educação, saúde e assistência social, que são as três áreas pelas quais eu transitei com mais ênfase na educação, mas por entender que determinados cenários eles são extremamente complexos e exigem uma abordagem intersetorial, né? Então, por essa razão, eu sempre transitei entre as políticas públicas de educação, saúde e assistência social. Acabei me tornando, até por um incentivo dos meus ex-alunos que se tornaram professores, em especial na rede pública do Guarujá, eu me tornei secretário de Educação no período de 2005 a 2008 e agora retorno também. Durante esse período também eu fui ampliando a minha ação como na área acadêmica, na formação de psicólogos também, onde eu transito até agora. E no início do ano, 2025, eu retornei para a condição de secretário, né, na cidade do Guarujá. Como foi esse retorno à pasta? Olha, um retorno bastante transformador. A educação que eu encontrei lá em 2005, depois de 20 anos, em 2025 não é mais a mesma. Ela é muito mais atravessada por elementos políticos, por urgências sociais, por questões tecnológicas. Por exemplo, para falar de uma questão bastante específica, porque eu visito escolas toda semana. Sim. Entro em cada sala de aula, converso com cada professor, com os outros funcionários da escola, com a equipe técnica. Por exemplo, o número de crianças com deficiência na escola, laudadas e que hoje fazem parte, né, do ensino regular, que estão incluídas, é muito maior. No mínimo, por sala de aula, eu encontro, na média, de 5 a 10 alunos com deficiência. Então, o trabalho do professor hoje se tornou um trabalho muito mais difícil, muito mais complexo e muito mais desafiador, porque a sala de aula hoje é uma sala de aula que contempla uma diversidade maior e, ao mesmo tempo, exige mais do professor. Entendi. Aproveitando a deixa, você pode me contar um pouquinho mais sobre como hoje está a rede do Guarujá? Né? São uns detalhes, talvez mais da sala de aula, mas como são os principais desafios, os potenciais no contexto educacional do município? Certo. Bom, a situação que nós encontramos, foi feito um estudo bastante detalhado e rigoroso durante o período de transição, e o que a gente encontrou foi uma rede com uma infraestrutura bastante precária. Escolas com péssimo estado de conservação,
O prefeito Farid Madi, na sua primeira passagem entre 2005 e 2008, construiu 8 escolas. Depois da passagem deles, passaram quase 20 anos e nenhuma escola foi construída. Então, qual foi o cenário que nós encontramos? Infraestrutura extremamente precária, portanto, escolas em estado de conservação muito ruim. Sim. A rede e a demanda é muito mal assistida e planejada por falta de investimento na abertura de novas salas, exatamente pelo que eu comentei, porque não houve construção de escolas ou ampliação de salas onde tem espaço para isso. Além disso, uma falta muito grande de professores, né? Uma carência no número de professores, fazendo com que alunos fiquem sem aula por um período prolongado, um insuficiente número de monitores de apoio, que são aqueles profissionais que ficam na sala de aula, auxiliando o aluno nas suas necessidades mais elementares, para que o professor possa realizar o seu trabalho pedagógico, professores de educação especial e salas de recurso também em número insuficiente, material pedagógico mal aproveitado. Eu encontrei nas escolas materiais acumulados, jogados, sem um planejamento, sem uma proposta clara de como utilizar. Foram feitos investimentos inadequados, entulharam a escola com coisas que depois não orientaram os professores como aquilo deveria ser utilizado. Enfim, um cenário bastante ruim, mas também encontramos muitos potenciais. Primeiro, que nós temos uma rede com professores que têm um perfil de pessoas com uma escolaridade às vezes alta, professores com uma ótima experiência e que estão desmotivados, e um dos nossos desafios é resgatar essa motivação e a esperança dos professores de que o processo de aprendizagem pode ser melhorado. E em falar nisso também, infelizmente, nós levantamos os dados de aprendizagem dos alunos agora no início do ano e o cenário não é bom. Infelizmente, nós temos alunos que não aprendem, os dados do Guarujá não são animadores em relação a isso, e por essa razão estamos trabalhando firmemente para fazer todo um engajamento e uma mobilização, porque uma das primeiras medidas que eu adotei foi de estabelecer diretrizes e valores para deixar claro para onde nós queremos ir. E entre as diretrizes que estabelecemos, uma delas é de foco na aprendizagem do aluno e na educação integral, só para lhe dar uma ideia. Legal o senhor mencionar a educação em tempo integral, que essa é justamente uma das próximas perguntas. A gente já tem visto que há um avanço na implementação da educação em tempo integral, já contemplando mais estudantes. Queria perguntar para o senhor elaborar um pouquinho mais, como foi essa ampliação, como está estruturando essa ampliação e o que o senhor espera desse aumento da educação em tempo integral como uma política de equidade. Veja, o debate sobre a ampliação da escola de tempo integral e da educação integral é um tema urgente, atual, necessário e que tem a ver com a necessidade de oferecer educação de qualidade com equidade. Porque o que se observou nas últimas décadas é que algumas redes melhoraram a qualidade da educação, mas não com equidade, ou seja, uma parcela importante da população continua excluída, continua à margem e não se beneficiou desta qualidade. Sim. Então, políticas que permitam que a qualidade venha acompanhada de equidade é uma das nossas prioridades. E a educação integral, que está no plano de governo do prefeito Farid Madi, que deu sempre uma ênfase muito grande para a educação, é o que vai, eu diria que é o nosso programa principal da Secretaria de Educação, é o Programa de Educação Integral. Como é que ele está desenhado hoje? Existe o PET, que é um programa do governo federal, que com a inscrição, a adesão de alunos, recebe um repasse, então tem um incentivo financeiro e técnico do governo federal, que até o ano passado estava em volta de 700 alunos e foi ampliado para pouco mais de 1.000. Né? Mas esse é ligado ao governo federal. Nós entendemos que essa ampliação,
apesar de ser uma ampliação do ponto de vista da porcentagem relativamente alta, Sim. mas em números absolutos significa muito pouco, porque nós temos hoje mais de 32 mil alunos. Então imagine, desses 32 mil alunos, apenas 1.000 se beneficiarem. Onde está a equidade? Não tem equidade. Sim. É claro que os alunos que estão sendo beneficiados, os critérios para incluí-los são os critérios relacionados à equidade, porque nós incluímos os alunos em mais vulnerabilidade social, Sim. que apresentam, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, que estão com carências de várias ordens, ou até que apresentam problemas comportamentais e sociais. Então, essa é uma política importante de inclusão social. Porém, em termos absolutos, considerando o número de alunos que nós temos, e porque a rede pública do Guarujá ela é eminentemente composta de alunos de famílias que são carentes. Portanto, a gente é compromisso do prefeito ampliar a educação integral justamente para que essa equidade se materialize de uma maneira mais consistente. Então, o que nós estamos fazendo? Para além do PET, da educação integral oferecida pelo governo federal, nós estamos realizando 2 grandes movimentos, para além do PET. Com licença. À vontade. Um deles é de mapear locais onde é possível que a escola inteira seja uma escola de tempo integral. Então nós já temos esse estudo pronto hoje, nós já sabemos quais são as escolas que podem ser reformadas, ampliando espaços ou revitalizando espaços já existentes e que ficaram abandonados em virtude desse descaso e dessa falta de manutenção da infraestrutura de décadas. Esse mapeamento permitiu que nós identificássemos as escolas e já estamos em processo licitatório para contratar empresas que vão realizar as reformas e com isso nós teremos escolas inteiras em tempo integral. Significa dizer que nós temos escolas hoje que têm aproximadamente 600 alunos. Sim. Então, numa tacada só, uma vez reformada a escola, aquela escola vai ter alunos estudando pelo menos 7 horas por dia em atividades regulares, num horário, e complementares no outro horário, para que tenha essa política de educação integral. Isso vai permitir que, gradativamente, nos 4 anos de 2025 até 2028, nós vamos inaugurando escolas neste formato. Então, essa é uma frente para ampliar a educação integral. Mas, além disso, existe uma outra frente que também estamos trabalhando, que é um pouco mais complexa e que diz respeito a um modelo que está mais atrelado ao que se pensa sobre a educação integral e do debate que hoje o governo federal promove junto aos municípios, que é o seguinte: muitas pessoas, quando falam da necessidade da educação de tempo integral, usam um discurso do tipo: precisamos tirar as crianças das ruas, entendendo que o espaço público é um espaço perigoso. Sim. Né? Esse discurso, apesar dele corresponder a uma realidade, que nós sabemos que existem muitos espaços que são, sim, arriscados, perigosos, ele é um discurso também que ele perpetua a lógica de que o espaço público não é um espaço que deve ser ocupado, não é um espaço que deve ser compartilhado. Portanto, no modelo que nós chamamos de cidade educadora, nós estamos fazendo articulações intersetoriais, a educação, junto com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos fazendo toda uma articulação para que os alunos passem a realizar atividades não apenas na escola, mas no entorno Sim. da escola, ocupando o espaço. Cidade. É nesse sentido que nós chamamos de cidade educadora. Então, por exemplo, nós temos lugares mapeados em que eu tenho a escola, mas do lado da escola tem um centro esportivo, tem um teatro, tem uma praça. Como é uma cidade praiana, nós temos escolas que ficam a uma quadra do mar. E você imagina o número de atividades que você pode fazer luxo que na praia. Poder. Isso. E a gente tem um grande número de profissionais e de entidades sociais que vão nos apoiar. Nós estamos desenhando um modelo para contratar organizações sociais para oferecer isso. Então, nós estamos trabalhando com uma lógica que eu chamei de concha.
que é o seguinte: como o Guarujá é uma cidade praiana, é uma ilha, a ilha de Santo Amaro, nós estamos levando a identidade do mar como um tema central que atravessa toda a lógica da educação integral. Então, o que a gente chama de concha? Um determinado território em que a gente mapeia as atividades, mapeia as organizações sociais, mapeia os locais e ele se transforma numa concha. Ou seja, um lugar onde você protege, acolhe e desenvolve para que dali saia uma pérola. Então, a nossa ideia é ter várias conchas espalhadas pela cidade nesse formato. Então, você percebe, a gente tem o PET, tem esse modelo de escolas de tempo integral e esse modelo de cidade educadora. O nosso modelo de educação integral, ele vai ter esse conjunto de ações. Muito bacana, secretário. Até ia perguntar justamente sobre essa intersetorialidade. Queria te perguntar se tem... Como que... Eu gostei muito da concha. E qual é o horizonte temporal dela, né? A gente já está vendo ações nesse sentido, ainda está em planejamento. Me conta um pouco mais. Olha, nesse modelo de educação integral que eu comentei com você, o modelo das conchas é o mais desafiador, é o mais complexo. Imagino. Por quê? Porque ele extrapola as ações da Secretaria de Educação e vai dialogar com as outras secretarias, além da sociedade civil, porque aí a gente precisa fazer uma mobilização no bairro. Por exemplo, nós temos uma associação de presidentes de associações de bairro. Então, nós estamos fazendo uma articulação para que essas associações participem junto com a gente para fazer essa mobilização na comunidade e com as secretarias de esporte, de cultura, de meio ambiente. Sim. Então, essas conchas, provavelmente, além do ponto de vista legal, nós estamos desenhando um modelo que seja juridicamente viável para contratar OSs, porque o poder público não consegue, neste modelo, fazer todo o conjunto, oferecer todo o conjunto de ações dessas conchas. Então, a nossa previsão é de que as conchas comecem a ser implantadas em 2026. Né? Agora, em 2025, a gente não consegue, mas estamos trabalhando durante esse segundo semestre, durante o ano, para que esse modelo esteja desenhado e a gente consiga gradativamente implantar várias conchas no município. Maravilha, secretário. Particularmente gostei bastante do nome e, obviamente, do conceito. Você comentou até um pouco na sua trajetória e sobre a questão dos professores. Então, eu imagino até, de alguma maneira, a concha sendo um pouco disruptiva. A gente precisa falar também de formação continuada. A gente também, você comentou como uma das questões principais, resgatar essa motivação do professor, resgatar a crença na aprendizagem. Me conta um pouquinho de como tem sido a formação dos professores, uma estratégia para o senhor, quais são os pilares que têm orientado essa estratégia no município. Eu acho muito importante essa questão que você está colocando, porque toda essa transformação ela não é possível sem esse ator principal que é o professor. Eu particularmente tenho uma relação muito próxima com os professores, porque boa parte deles foram meus ex-alunos durante as décadas que eu lecionei psicologia da educação, psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento. Então, constantemente eu encontro com esses professores quando eu visito as escolas. E eu recebo um incentivo muito grande, uma mensagem de esperança de que eles precisam voltar a acreditar no trabalho, na educação transformadora. Então, eu sinto isso nos professores. E na prática, o que a gente tem feito? Entre as diretrizes que eu comentei agora há pouco que nós temos, uma delas é a diretriz de valorização e de formação dos educadores. Por essa razão, no início do ano, mais precisamente, se não me falha a memória, em março, nós implantamos 2 programas. Um programa de formação e um programa de saúde mental e qualidade de vida. Porque nós entendemos que o professor ele deve ser entendido de uma maneira integral, como nós estamos entendendo também a criança do ponto de vista da educação integral. Ela não deve ser integral apenas nas atividades oferecidas ou no tempo integral, mas no olhar da pessoa de forma integral também. Então a gente olha assim o aluno e também olha o professor. Por isso que nós entendemos que fazendo um programa de formação, e nós instituímos esse programa, é um programa bem
amplo, abrangente. Sim. Nós já fizemos uma série de formações desde o início do ano, em especial do dia 1º de julho ao dia 11 de julho, nós fizemos várias formações para professores de diferentes áreas, inclusive não apenas professores, nós chamamos de educadores, que nós entendemos que os profissionais de educação vão para além dos professores, Sim. o inspetor de alunos, a merendeira, o pessoal da limpeza, as auxiliares de desenvolvimento infantil, pajens, enfim, o conjunto todo. Então nós fizemos uma formação e no dia 11 de julho, agora, há pouco tempo, nós convidamos o psicanalista Christian Dunker, que é conhecido nacionalmente. Sim. Eu fiz uma mesa junto com ele, porque a psicanálise também é uma área do meu estudo. E aí nós fizemos uma mesa juntos, reunimos 1.500 pessoas no Hotel Casagrande e foi uma celebração e, na verdade, nós marcamos o compromisso da nossa secretaria de trabalhar de forma incansável na formação do professor, portanto, na parte técnica e profissional, mas também oferecendo ações voltadas para a qualidade de vida e saúde mental dele. Então, essas são as duas grandes ações, programa de formação e programa de saúde mental e qualidade de vida, que nós vamos realizar ações constantemente para que o professor possa resgatar a sua motivação e também explorar o máximo do seu potencial para que a gente mude o quadro atual, que é um quadro muito ruim, em que os alunos, infelizmente, não estão aprendendo. Muito obrigado, professor. Eu queria mudar de temática rapidamente. Pois não. Mas para falar de algo que para a gente também, com certeza para o senhor também é muito caro, que é a questão da alfabetização. Uhum. Né, a gente viu que o Guarujá recebeu o selo prata do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. E eu queria perguntar quais estratégias essas pedagógicas têm tido na rede com relação à alfabetização e o que você sente de impacto ao tratar sobre o assunto dentro da sua rede. Certo. A questão da alfabetização, até considerando que o foco na aprendizagem é um das nossas principais diretrizes, nos leva a realizar uma série de ações hoje para garantir isso. No estado de São Paulo, nós temos um programa que é o Alfabetiza Juntos, que usa plataformas digitais como o Elefante Letrado, que traz formação para os professores. Então, eles recebem formação periódica, professores alfabetizadores, esses que trabalham em especial com os primeiros anos do ensino fundamental. Então, essas formações têm acontecido e eu costumo dizer aos professores que eu sou uma espécie de guardião da sala de aula. Em que sentido? O fato de todo mundo acreditar que a educação é o lugar onde você vai transformar a sociedade, onde todas as transformações sociais acontecem, onde todos os valores são desenvolvidos, eu concordo com isso em parte, porque a educação acaba sendo alvo sempre. Bom, se você tem alguém que quer realizar um projeto de educação ambiental, é na escola. Projeto de educação financeira, é na escola. Um projeto de educação no trânsito, é na escola. Um projeto relacionado à vacinação das crianças, também é na escola. E aí esses atravessamentos vão interrompendo constantemente o fazer pedagógico do professor. E isso cria muitas interrupções. E aí eu me comprometi e continuo engajado nisso, de que nós não vamos deixar com que a escola sofra esses atravessamentos. Isso pode parecer um contrassenso, considerando que todas essas temáticas são muito importantes, sem sombra de dúvida, mas o desafio é fazer com que isso esteja composto de uma maneira que não inviabilize o trabalho do professor. E hoje é isso que acontece. Eu ouço muito as queixas dos professores dizendo que o tempo inteiro tem alguma coisa acontecendo que interrompe. E aí como é que você consegue fazer uma criança ler, escrever, interpretar texto, calcular e fazer outras coisas que ela precisa fazer? Então, eu estou dizendo aos professores que eu sou guardião, sim, e passa lá pelo gabinete da SEDUC a autorização para que a gente permita que esses programas sejam colocados em prática. Então, esses programas chegam. Então, para a gente proteger o processo de alfabetização, nós estamos fazendo com que todas essas propostas sejam levadas, por exemplo, no modelo da educação integral, no contraturno, para que no horário regular, digamos assim, o aluno esteja ali engajado na alfabetização, né? Então, essa é uma das ações. Além disso, nós estamos também fazendo uma busca por propostas
que ajudem, por exemplo, a utilizar a inteligência artificial, recursos tecnológicos para auxiliar o professor a ter mais possibilidades de corrigir a produção textual do aluno, acompanhar de perto a fluência leitora do aluno, criar itinerários específicos para as dificuldades de aprendizagem dos alunos, que esse é um dos grandes desafios. A gente não pode imaginar que um professor com 30, 35 alunos, tendo de 5 a 10 alunos com deficiência, vai conseguir realizar todo o trabalho de alfabetização sem o apoio de outros recursos. Sim. E nós estamos buscando esses recursos de modo que esse trabalho seja feito da melhor maneira possível e a gente possa melhorar os dados que hoje são muito ruins. Secretário, muito obrigado por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Eu queria, para finalizar, te perguntar que aprendizados de experiência do Guarujá, tanto agora, né, nessa volta, nessa retomada, como também lá em 2005, o senhor destacaria como inspiração para outras redes públicas que também estejam buscando, né, fortalecer essas políticas, fortalecer a aprendizagem dos estudantes. O que você recomendaria, falaria, dividiria com quem está ouvindo a gente? Bom, assim, pensando um pouco na experiência que eu tive de 2005 a 2008, e eu me sinto muito grato pela equipe com a qual eu trabalhei, que foi uma equipe muito engajada e que infelizmente passaram por um período de desmantelamento de muitos programas, né? Eu diria que existe um desafio, que é um desafio muito significativo, que é o atravessamento das questões políticas, né? Todas as cidades, nós sabemos, têm as suas demandas sociais, que são ao mesmo tempo também demandas políticas. Demandas ligadas àquilo que está presente, por exemplo, no plano de governo, algumas questões que são muitas vezes populistas, demandas que vêm da Câmara dos Vereadores, né? Até porque são representantes da população, então o social e o político, eles estão sempre ali atravessados na educação. E eu costumo dizer o seguinte, eu insisto muito nessa fala, a questão política, ela é importante porque ela nos faz andar. E a questão técnica, ela nos diz para onde ir. Então eu diria que uma das maiores aprendizagens que eu tive foi de fazer a política e a técnica andarem juntas. Onde a política e a técnica andam juntas, você realmente faz uma transformação. Quando elas andam separadas, por exemplo, se você tem uma Secretaria de Educação em que a técnica é bem marcada, tem profissionais muito qualificados, mas não tem uma gestão também da parte política, você sabe para onde ir, porque os técnicos entendem, mas não sai do lugar. Sim. Ao contrário, se você tem uma educação em que a política predomina e tem muito pouco da técnica, você sai do lugar, mas você não sabe para onde ir. Portanto, fica aquele caminho meio a esmo, sabe, sem rumo. Quando você faz a política e a técnica andarem juntas, você sabe para onde vai e vai. Portanto, o grande desafio, eu sei que muitos que estão nos assistindo e ouvindo sabem disso, que o grande desafio é fazer a técnica e a política andarem juntas. É isso que nós fazemos com o apoio do prefeito Farid Madi, que é, digamos, o nosso agente político principal, né, para fazer toda uma articulação para que a técnica e a política andem juntos. A minha expectativa, é isso que eu levo de recado, é que quando a gente consegue fazer essas duas coisas caminharem juntas, a transformação acontece. Maravilha, secretário. Muito obrigado por tudo que o senhor dividiu com a gente hoje. Gostaria de agradecer a sua presença e, claro, agradecer também a sua companhia, essa conversa sobre educação, política pública e aprendizagem. Esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras. A Letras é um programa de escrita e leitura para a rede de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o JPOL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação do nosso país. Muito obrigado.